incrível. Quando eu começo a gravar o vídeo, o meu vizinho que tá fazendo obra aqui do lado, ele começa a batucar. Aí passa o indivíduo aqui do vizinho que tem moto. Aí passa tudo na minha rua. Me ligam pra minha mãe, bate no portão de casa. A Luz Maria começa a latir. Incrível, incrível, né, Luz? Incrível. Mas, oi, gente. Eu sou a Luz. Gente, olha o olho dela. Meu Deus, como é linda essa cachorra. E a sobrinha, gente. Porque a cara dela é a melhor. Mas vamos pro vídeo. Oi, galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome... Eu errei minha própria introdução. E aí, bacanas, tudo bem com vocês? Meu nome é Isa, estamos começando mais um Mergulha nessa História. Bom, galera, já se inscreve aqui no canal, já curte o vídeo e vamos lá. Falta menos de um mês pro Enem, que é o Exame Nacional de Ensino Médio, pesadelo pro estudante que quer ingressar numa faculdade, tanto pública, tanto particular. E bem, pra você que tem preguiça de ler isso aqui, livros, que tem preguiça de ler um livro assim, né? O que eu fiz? Eu pesquisei uma lista de filmes para você entender melhor a história do Brasil, desde seu descobrimento em 1500 até a era moderna de hoje. Então, bora ir pra lista, tá bom? Bora lá. É isso, bora lá. Deixa eu me ajeitar. Bom, e para começar nosso período histórico, que vai desde o descobrimento do Brasil até o Brasil colonial, nós temos dois filmes. O filme Caramuru, a Invenção do Brasil, que é uma sátira de como que foi o primeiro encontro dos portugueses com os indígenas aqui no Brasil. Eu falo que acontece um monte de coisa quando eu começo a gravar. O segundo filme dessa lista sobre este período histórico é A Missão, que conta a história do jesuíta Gabriel, que ele foi enviado pela Igreja Católica a vir para a tribo dos Guaranis, que no caso é aqui no Brasil. Muito incrível. Depois nós vamos para a época do período colonial, que é no século XVI, onde temos alguns filmes, como Carlota Joaquina, que conta e retrata um pouco da história da esposa de Dom João VI e as suas aventuras aqui no Brasil, né? O famoso corno. Mas vamos lá. Depois nós temos o filme Tiradentes, que retrata um pouco da história do líder da Inconfidência Mineira, que recebe o próprio título, e do feriado do dia 21 de abril, que é de Tiradentes. Depois nós temos o filme Independência ou Morte, que retrata a história de Dom Pedro I e com o seu processo de independência. Se você não sabe o processo de independência, eu falei no vídeo de curiosidade de setembro, uma breve assim do que aconteceu no dia 7. Depois, nós temos o filme Quilombo, que conta um pouco da história do Ganga Zumba, que foi o líder do Quilombo dos Palmares. E foi também o antepassado do nosso famoso Zumbi dos Palmares, que foi um grande lutador do movimento negro aqui no Brasil. Depois chegamos na época do reinado, que temos o filme Mauá, o Imperador e o Rei, que conta a história de Irineu, que acabou se tornando Visconde de Mauá, que foi o mais rico de todo o Império do Brasil. E ele teve uma contribuição enorme para o desenvolvimento do Brasil. Depois nós temos a época da Guerra do Paraguai. Obrigado, vizinho! Que tem o filme Neto Perde a Sua Alma, que conta a história do general Antônio de Souza Neto, ferido na Guerra do Paraguai e se recupera num hospital na Argentina. E lá ele começa a ter algumas alucinações, acontecer algumas coisas estranhas com ele lá. E aí lá aparecem alguns mortos, alguns fantasmas e por aí vai. Enfim, ele vai contando também no filme um pouco do que está acontecendo no Brasil naquela época, que conta que acontece a revolta de Farroupilha. Depois nós chegamos na época da República da Espada e temos o filme Policarmo Quaresma, que é uma adaptação do livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do escritor Lima Barreto, que conta a história, né, de Policarpo Quaresma, que foi um nacionalista aqui do Brasil, e ele foi considerado como louco pela sociedade, porque ele queria que
a língua tupi-guarani se tornasse o idioma oficial do Brasil, não o português de Portugal. E aí a sociedade da época começou a falar assim, você é um louco, você é um maluco, Portugal descobriu a gente, português vai ser a nossa língua. Sendo que eles tinham se esquecido de que os indígenas foram os primeiros habitantes daqui. E aí ele foi considerado como um louco, foi preso no hospício e teve seu triste fim. E aí chegamos na época do Estado Novo até a Era Vargas, que teve muito filme nessa época, por causa que foi um período que retrata bastante a história do Brasil, né? Temos o filme Olga, muito bom, que eu já assisti, meu professor passou pra gente, porque conta um pouco da história do Partido Comunista aqui no Brasil e um pouco da coluna Prestes. Depois nós temos o filme La Manca, que conta a história de um capitão de direita que ele acaba mudando de lado no meio da história e acaba se tornando um dos maiores influenciadores contra o governo, se tornando esquerdo. Seria muito interessante se isso acontecesse, mas, enfim. Depois, nós temos o filme Memória de Cárcere, que retrata a história do escritor Graciliano Ramos, que foi preso injustamente durante esse período. Além do filme retratar um pouco da situação precária dos presos, também retrata um pouco desse preconceito constante com os negros durante a época, de como era precária totalmente a situação do Brasil. E aí, para finalizar esse período, né? Finalzinho de Era Vargas, nós temos o filme Getúlio, que retrata os últimos momentos de Getúlio Vargas, um presidente muito importante aqui do Brasil. Eu falei um pouco dele, do suicídio dele, no vídeo 6 personalidades históricas que se suicidaram. Então, mas para o vídeo aqui, vai lá assistir rapidinho, que o vídeo é muito bom. E aí, chegamos no período mais sombrio da história do Brasil, que é a ditadura militar. Nesse período, onde ocorreu um golpe em 64, onde vários capitães e militares assumiram o Brasil e teve tanta coisa que já aconteceu nesse período tão sombrio da história. E aí, para começar a lista, nós temos o filme Django, que é a história do presidente João Goulart, que foi deposto pelo golpe militar de 64. E aí nós temos o filme O que é isso, companheiro? Que retrata um pouco da censura causada pelo AI-5, Ato Institucional 5º. E aí nós temos o filme também Cidadão Boiliesse, que conta a história de um empresário dinamarquês, Henrik Albert Boiliesen. Que ele foi um grande ajudador, né, dos militantes, né, dos contra o governo do nosso período. A Luz Maria tá aqui chorando. Ele foi um grande ajudador, ele doou muito dinheiro para esses partidos contra o governo, e isso... O que seria se ele não tivesse dado isso? Seria muito diferente a história que conhecemos. E aí nós temos o filme O Bom Burguês. Também temos um filme que você não pode deixar de assistir para entender sobre a ditadura militar, que é o filme Batismo de Sangue. Sério, esse filme é muito bom. Conta um pouco de um grupo, né, de jovens que lutam contra a ditadura militar. Então eles são presos, eles são maltratados e tudo isso acontece. E você fica vendo isso assim, ó, de camarote. E aí também temos o filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que conta a história do menino Bruno, que os pais dele tiveram que dar ele para um jovem empresário judeu, e eles saíram de férias, sendo que na verdade eles eram contra o governo militar, e para lutar contra um Brasil melhor e um futuro melhor para o seu filho, eles resolveram abandonar a criança para lutar com isso. Eles eram de um partido comunista, e então eles abriram mão de passar a vida com o filho, né? Sair de férias, é que a criança entende, para lutar, para garantir um futuro melhor para o filho dele. E aí sim finaliza a época da ditadura militar. Depois nós vamos para a época dos anos modernos, onde o primeiro filme da lista é Real, o plano por trás da história, que conta um pouco de como a moeda real se tornou aqui a oficial do Brasil. Depois nós temos o filme Lula, Filho do Brasil, que retrata a história do ex-presidente Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, que como ele chegou onde ele chegou.
Depois nós temos o filme Polícia Federal, A Lei é para Todos, que retrata a história e que aconteceu na verdade da Lava Jato, Operação Lava Jato, desenvolvida aqui no Brasil, que ela caçava alguns ex-políticos corruptos aqui do nosso país. Nós temos para finalizar essa lista o documentário Democracia em Virtagem, desenvolvida pela historiadora Petra Silva. Gente, esse filme é muito bom, esse documentário é muito bom. Jesus! Sério, eu assisti numa madrugada, as melhores 2 horas da minha vida. Sério, assistam, é muito interessante. A crítica que ela faz uma comparação com a vida dela e a democracia no Brasil, já que elas cresceram, elas têm praticamente a mesma idade. E você acaba acompanhando as coisas de camarote, né? Ela pega um pouco ela busca desde quando o Brasil saiu da ditadura militar e se ingressou na democracia. Ela passa pelo presidente Lula, presidente Dilma, até quando ocorre o impeachment da Dilma e assume o Temer. Depois ela conta um pouco da prévia, né, do conceito, né, daquilo que o presidente Jair Bolsonaro lutava pelo Brasil, né? Mas, gente, é muito bom esse documentário. Recomendo super pra vocês, a Netflix que desenvolveu. É muito bom. E esse foi a lista de itens pra você que tem preguiça de ler, né? Tem preguiça de ler essas maravilhas? Você passa uma maratona de filmes pra entender melhor a história do Brasil. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curte aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha com seus amigos. E antes de finalizar o vídeo, eu também queria deixar o link aqui, vai estar embaixo do meu parceiro, né? Meu editor, o Rodrigo, ele tem um canal no YouTube, Nerd Vieira, muito bom. Se você gosta desse universo cósmico, se você gosta desse universo da Marvel, da DC, dessa cultura pop que a gente vive, muito bom. Vou deixar aqui o link do canal dele. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E é nóis. Luz Maria, vem se despedir. Fala. Gente, tchau! É isso, gente. Finalizamos.